Bem, pessoal, eu entro depois da minha intro. É isso aí, olha que frase legal. Hoje nós vamos falar da política na década de 50 e um pouquinho da de 60. Eu não sei se isso pode ou não pode, mas eu vou falar e pronto. Bem, vamos começar falando de Marechal Eurico Gaspar Dutra. Este cara de muitos feitos que só foram possíveis por suas iniciativas. Para começar, ele organizou as coisas, pois o governo estava meio que desequilibrado na época. Depois do suicídio de Getúlio, ele estabeleceu que as mulheres podiam votar acima de 18 anos e também diminuiu o mandato de presidente de 6 anos para 5. Dutra iniciou seu mandato em tempos de guerra, como o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Desde então, o Brasil havia apoiado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso gerou fortes laços com os norte-americanos, que gerou perseguição do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que se tornou um partido ilegal. Os primeiros resquícios de vida louca. O presidente Dutra, em seu mandato, adotou uma política mais liberal. Isso gerou um afastamento de seu apoiador, o ex-presidente Getúlio Vargas, conseguindo assim o apoio da UDN. Seu principal objetivo era que não houvesse oposição contra seu governo e fazer com que os seus projetos para o Brasil fossem aprovados. Ele, com uma das suas primeiras iniciativas, proibiu o jogo de azar e cassinos. E também teve algumas iniciativas que hoje, no futuro não tão distante, destacam nosso país, pois deu os primeiros passos para extrair o petróleo e também na criação de uma rodovia que se homenageia para ter o seu nome. Também construiu uma hidrelétrica em São Francisco, porém, para a época, seus investimentos não eram uma boa ideia. Para preservar as reservas públicas, o povo protestava contra os seus investimentos, pois foi muito difícil arrecadar aquele dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. A população se revoltou com ele, não apenas por suas obras, mas também por ter feito reajuste salarial. Para dar seu ultimato, ele lançou a última carta da sua manga, o Plano Saltos, que seria forte investimento em 4 áreas fundamentais, que eram a saúde, a alimentação, transporte e energia. Os recursos para este novo investimento vieram da Receita Federal e empréstimo externo. Para a má sorte de todos, não deu certo e foi abandonado um pouco depois. Dutra governou até o final do mandato, 31 de janeiro de 1951, durante a ditadura militar. Tentou voltar ao poder, mas ele não fazia parte do grupo dominante e morreu em 1974. Aos 91 anos. Vamos voltar ao assunto da construção de Brasília. As obras da capital começaram em novembro de 1956, depois de Juscelino sancionar a lei de número 2.8740, a fim de ser a nova capital de Brasília. A ideia era transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do país, para poder povoar aquela região. As pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, que eram chamados de candangos, como se fosse uma indireta para se dirigir a ele como pessoas ordinárias. Olha, resquícios de bullying, olha, do Brasil. Foram contratados para a construção da cidade, que foi inaugurada dia 21 de abril de 1960, por Juscelino Kubitschek. Nessa área, o centro cívico da cidade já tinha sido totalmente construído. O palácio do governo, a catedral, os edifícios do ministério, o parlamento e o Palácio da Justiça, e etc. Brasília custou cerca de $1 bilhão. Este custo extremamente elevado
deu-se em partes a ausência de estradas de ferro e rodovias trançadas para levar o material a construções. A solução foi transportar o material de construção por via aérea, que custou muito caro. O povo pagou caro pra caramba, porque não preferiram criar rodovias. É isso aí. A construção de uma nova capital durou quase 4 anos, mas depois de 3 anos, a maioria de seus principais edifícios estavam prontos. Entre eles o Palácio da Alvorada, prédio que foi construído por concreto armado. A primeira estrutura metálica que foi importado dos Estados Unidos foi o Brasilia Palace Hotel. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos do governo federal, com a mudança das sedes do poder legislativo, executivo e judiciário. Lúcio Costa foi o principal urbanista da cidade. Oscar Niemeyer, o criador do Museu do Olho, grande ponto turístico de nossa cidade de Curitiba. Eu sou de Colombo, mas eu falo Curitiba porque é minha também, eu nasci lá. Foi o principal arquiteto na maioria dos prédios públicos e Roberto Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo. Juscelino Kubitschek, que foi um governante de orientação socialista, reuniu um grupo de profissionais de uma mesma tendência política. Este grupo tentou desenvolver um modelo de cidade utópica, onde se pretendia eliminar as desigualdades sociais. Por este motivo, a capital ficou conhecida como Capital da Esperança. Mas como um sonho grande demais, não veio a se tornar realidade. Bem, enquanto estava em obras, podemos dizer que foi realizada, pois não houve desigualdades. Todos viviam de iguais para iguais. Foi na década de 50 que o Brasil começou a se modernizar. Foi nesta época que chegou a televisão, ocasionando profundas mudanças no meio de comunicação. Restaurar a legalidade, revigorar a democracia, reestabelecer a paz e promover o progresso e a justiça social. À primeira vista, a frase poderia ser associada a algum pacifista, defensor do regime democrático, mas foi proferida por Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que nasceu em 1897 e morreu em 1967, em seu discurso de posse da presidência da República em 1964, pois que um golpe dispôs pela via armada um governo eleito pelo povo. O ano de 2014 marca os 50 anos do golpe. O assunto volta a ganhar força, não apenas pela tristeza do aniversário, mas também pela quantidade de revelações que surgiram sobre os 21 anos em que os militares estiveram no poder. A organização política da época se estabelecia assim: o PTB, Partido Trabalhista do Povo Brasileiro, o partido que estava ligado aos sindicatos e chefes socialistas associados ao governo de Vargas. Dentro da estrutura corporativista que o Estado Novo criou no Brasil, era composto pelos chefes sindicalistas atrelados aos grupos estatais e tinham grandes aceitações popular pelo fato de ser o defensor dos trabalhadores. Dele fazia parte do próprio governo de Getúlio Vargas, além de João Goulart e Leonel Brizola. O PTB foi um constante aliado do PSD na disputa das eleições da presidência. Apoiou candidatos do PSD em 1945, em 1955 e em 1960. Em 1950, Getúlio Vargas elegeu-se presidente do PTB. PSD, Partido Socialista, Partido Social Democrático. Foi o maior partido da República Paulista, que atingiu o maior número de votos e maior vencedor das eleições presidenciais no período. Era composto pela classe média alta, representada dos setores empresariais. Tinha uma grande bancada no governo dele. Faziam parte de Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra e Marechal Henrique Lula. O UDN, União Democrática Nacional. A UDN era a representante dos grupos mais tradicionalistas do Brasil. Apresentava dificuldades na representação
da bancada do governo por não possuir vínculos com as antigas formações do Estado Novo. Mas assim, nas eleições de 1960, conseguiu eleger um candidato. Eles conseguiram, que não era de suas fileiras, mas tinha grande expressão popular, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. Mas a vitória do candidato à presidência não se refletiu sobre a estrutura do poder. O vice-presidente eleito na época havia votações em separados para os cargos de presidente e vice. Olha que legal, eu não sabia disso, que na época havia votações em separado de cargos para presidente e vice. Tipo, você vai ser meu vice. Não, você vai ter que ganhar para ser meu vice. Olha que legal. Do PTB, cujas as posições políticas eram opostas às do presidente em muitas questões. Sem muito apoio político e logo criticado pela opinião pública, Jânio renuncia em 1961 numa tentativa de golpe de Estado. Olha que vida louca! A UDN participou ativamente na conspiração que levou o golpe de 1964. Outros partidos, além dos três grandes partidos, destacam-se também o Partido Social Progressista, o PSP, Partido de Ademar de Barros, o Partido Republicano Paraná, PR, o Partido Democrata Cristão, o PDC, que elegeu Jânio Quadros a presidente em 1960, e o Partido de Representação Popular, o PRP, que era um herdeiro da ação da ação integralista brasileira, tendo Plínio Salgado como seu líder. O Partido Comunista, PCB, a mais antiga organização partidária do país, foi legalizado pela primeira vez em 1945. O líder comunista, Luiz Carlos Prestes, foi eleito para o Senado Federal. O partido chegou também à primeira disputa de eleição presidencial, em maio de 1947. Porém, o PCB teve o seu registro eleitoral cancelado. Com o advento da ditadura militar, os partidos políticos foram desfeitos e foi organizado o bipartidarismo, com a Lei Falcão, que criou a ARENA, a Aliança Renovada Nacional da Direita, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, com uma esquerda consentindo pelo governo militar. Então aí eles já começaram a lutar contra o regime. Na verdade, sempre lutaram. Obrigado pela atenção. Fique agora com os nomes das pessoas que participaram deste trabalho. Ou não. Valeu, fui.